O tempo vai passar, não importa se você está estudando ou não. Agora, qual é a vantagem de você começar a estudar hoje? Daqui, eu falei 1 ano, mas 1 ano e meio, 2, você já pode estar colhendo os frutos que você plantou hoje. É isso aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Esse vídeo eu resolvi gravar um pouquinho, um formato um pouco diferente. Geralmente, quem está acostumado aí com meus vídeos, se você olhar meus vídeos anteriores, vocês vão ver que eu costumo gravar bastante vídeo aula, né? Gravar bastante dica, mas hoje eu resolvi gravar uma coisa mais um pouco mais descontraída, né? Um pouco mais pessoal, falar um pouquinho da minha vida, da minha experiência e como é que o inglês foi fundamental na minha vida, como é que ele me ajudou e como é que ele pode ajudar a sua vida também. Desde já eu peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar um comentário se esse vídeo foi de alguma forma teve valor para você, porque pode ajudar outras pessoas e vai me ajudar bastante, galera. O único incentivo que eu tenho aqui no YouTube é o seu like, o seu comentário, é o seu apoio aqui para mim, para ajudar a crescer meu canal, né, que ainda tá bem pequeno, mas se Deus quiser vai aumentar aí o número de inscritos. Enfim, pessoal, sem mais delongas, vamos direto pro assunto. Esse vídeo eu quero expressar para vocês como é que foi minha experiência com o aprendizado de inglês e como é que isso impactou na minha vida e como é que eu acho que pode impactar na vida de qualquer pessoa, pode mudar a sua vida se você tomar a decisão de começar a estudar inglês ou se você já estuda, se você está meio desmotivado aí com seus estudos. Enfim, hoje eu tenho 27 anos, eu comecei a estudar inglês com 16, não comecei criança, né, já comecei ali numa idade quase perto ali dos 18, estava ali na adolescência, né? E assim, no meu caso, foi escolha própria, né? Eu já curtia, sempre gostei da língua inglesa por conta de eu sempre gostar de música, sempre gostar de videogame, filme. Eu quis por conta própria, não foi meus pais que me obrigaram, não foi por pressão de ninguém, eu quis fazer. E assim, isso já foi um ponto positivo para mim, porque eu fazia o curso, eu queria estar lá. Eu queria fazer. E assim, o meu curso era no sábado. E como eu entrei já com uma certa idade, eu entrei no livro de adulto. E o que eu pude reparar? Tinham pessoas da minha idade fazendo aula ali comigo, mas tinham pessoas mais velhas. E geralmente quem faz aula no sábado eram pessoas que trabalhavam durante a semana, faziam faculdade. E eu podia ver nessas pessoas, principalmente nessas que trabalhavam, que estudavam, obviamente que elas estavam cansadas, por terem trabalhado a semana toda, estudado a semana toda, mas eu podia perceber que a maioria estava ali meio que por obrigação. Elas estavam fazendo aquela aula de inglês porque ou precisava no trabalho, por exemplo, tinha um cara lá que ele estudava engenharia, né? E todo mundo sabe que nessa área de engenharia, obviamente que não é obrigatório, mas se você tem o inglês, isso vai alavancar a sua carreira. E aí, obviamente, essas pessoas que estavam ali por obrigação, que estavam empurrando com a barriga, depois de um tempo, elas fatalmente acabaram saindo do curso. Eu terminei, fui até o final. Não vou dizer que foi fácil, porque, assim, galera, muita gente, na hora de vender um curso de inglês, uma aula, que seja para vocês, a pessoa vai falar, você vai, daqui a X tempo, geralmente é 6 meses, 1 ano, você já vai estar falando. Não tem como a gente saber isso, porque cada indivíduo ele vai ter a sua particularidade. Então tem a questão da rotina. Pode ser que você seja uma pessoa muito ocupada, você não tem tanto tempo para investir no seu aprendizado de inglês, então você só tem ali um tempo limitado, sei lá, 1 horinha, 2 horas na semana. Então isso vai fazer diferença, né, no final. Pode ser que você não tenha, né, tanta facilidade para aprender um idioma, e isso é normal, né, porque cada pessoa ela vai ter afinidade com alguma coisa. Então tem gente que tem mais facilidade, tem mais afinidade para estudar música. Mesma coisa ciências exatas, ciências humanas. Isso não quer dizer que não é possível aprender, tá? O que as pessoas confundem é que elas querem uma coisa instantânea, elas querem uma coisa rápida. E o aprendizado de idioma é algo que leva tempo. Por quê? É uma habilidade. Você precisa desenvolver uma habilidade e para desenvolver uma habilidade você leva tempo. Vamos fazer uma comparação, por exemplo, com esporte. Você começa a fazer um esporte porque você gosta, sei lá, uma arte marcial ou, sei lá, futebol, o que seja. Provavelmente você vai começar ali horrível, né?
A não ser que você tenha um dom, mas geralmente você não vai ter muita habilidade. Mesmo que você tenha um dom, você precisa praticar, né? E para você se tornar bom e melhor cada dia, você precisa ter aquela constância, né? Você precisa praticar ali toda semana, todo dia, sei lá, 3 vezes na semana. Você tem que ter essa constância. Não adianta você praticar hoje e daqui só um mês você praticar de novo. Por quê? Isso é o desenvolvimento de uma habilidade. Para você ficar melhor em algo, você ter uma habilidade, né, acima da média, você precisa dedicar tempo. E é o que muita gente acaba tendo dificuldade com aprender idioma, né? Elas querem uma coisa, como eu falei, querem uma coisa instantânea. E não é assim. Assim, não vou dizer que é fácil. Se alguém diz que é fácil aprender o idioma, não é. Mas também não é esse bicho de 7 cabeças que muita gente pensa. Ah, não, porque tem muitos mitos, né, ao redor do aprender o idioma. Ah, não, porque você tem que começar criança, você tem que viajar para fora, ou então, sei lá, tem que ter dom. Eu posso dizer que qualquer pessoa que tenha disciplina, o mínimo de disciplina e que tenha o objetivo de aprender inglês ou qualquer idioma, é possível, galera, é possível. Tá? Porque, como eu falei, é uma habilidade e a habilidade ela se desenvolve. Pode ser que você leve mais tempo, pode ser que você leve menos tempo. Aí vai depender de vários fatores, né? Mas que é possível, Eu falo por experiência própria, porque, primeiro, eu não comecei criança, eu comecei já tinha uma certa idade, né? Já era adolescente, e eu nunca viajei para o exterior, né? Hoje eu tenho um inglês assim, vamos colocar um inglês considerável, não é perfeito, tenho muito a melhorar ainda, mas eu nunca viajei para o exterior, nunca morei fora, né? Minha vida toda foi aqui no Brasil, eu posso dizer que eu tenho inglês fluente. E aí, beleza, o que o inglês ele mudou na minha vida? Hoje eu tenho uma profissão, sou professor de inglês, então o inglês me proporcionou hoje trabalhar de forma autônoma, eu não dependo, né, de estar empregado em nenhum lugar. Óbvio que eu tenho que trabalhar, né, eu tenho que ter aluno para ganhar dinheiro, mas assim, eu não dependo, né, de ser empregado por uma empresa, eu consigo, né, fazer meu trabalho de forma autônoma. Pode ser que você não se identifique com isso, queira trabalhar numa empresa, numa multinacional, que seja. Óbvio, se você fizer estudar inglês ou outro idioma, isso vai ser um diferencial e o seu currículo, isso vai agregar muito pro seu currículo. Assim, eu tô falando coisa que todo mundo sabe, né, galera? Todo mundo sabe. No Brasil, a gente tem pouquíssimas pessoas que falam inglês fluentemente. Então, hoje, como eu tava dizendo, o que mudou na minha vida? Eu posso trabalhar de forma autônoma. Já trabalhei como intérprete aqui na minha cidade. E assim, agregou em todas as áreas da minha vida, galera. Agregou em todas as áreas. Agregou na área pessoal, né? Porque, querendo ou não, quando você tem uma habilidade, quando você tem um conhecimento em alguma coisa, você acaba fazendo amigos, né? Pessoas que têm os mesmos interesses que você acaba se tornando uma pessoa mais interessante. Eventualmente, você faz novos amigos, né? Você conhece pessoas que têm os mesmos interesses que você. Então, na área pessoal, foi ótimo para mim. Na área de profissional, como eu falei, já citei minha área profissional, como me ajudou, apesar de eu não ter nenhuma formação acadêmica ainda, só de ter o inglês, eu não fico parado, posso dizer que desde então, desde meus 16 anos, comecei a trabalhar com os 15, mas desde que eu comecei a estudar inglês eu nunca fiquei assim desempregado, né? Eu sempre tinha oportunidade de emprego. Trabalhar de forma autônoma foi uma escolha minha. Assim, em outras áreas, né, galera? Hoje, apesar de eu nunca ter viajado para o exterior, eu sei que se eu quiser, se um dia eu tiver a oportunidade de ir, eu posso ir para qualquer país do mundo, né? Então essa questão cultural, o inglês ele supre para fora, galera. Hoje a gente tem a oportunidade, usando a internet, de conhecer pessoas de todo mundo. Como eu falei, eu trabalhei como intérprete, conheci pessoas, conheci gringo, né? Isso abriu portas na minha vida, assim, que hoje, se vocês me perguntassem, cara, você se arrepende de ter estudado inglês? Não. Se eu pudesse voltar atrás e estudar de novo, eu estudaria inglês de novo. Então, recomendo fortemente, se você está pensando em começar a estudar, cara, no meu caso, como eu falei lá no começo, meio que eu nunca tive vocação para nada assim, não, eu quero isso. Eu tava naquela transição, né, ali da adolescência para fase adulta e eu não sabia o que eu queria, né? Então, como o inglês não é algo específico, é algo que abrange muitas áreas, é perfeito se você tá passando pela mesma coisa. Se você já tem a sua profissão, qualquer que seja a sua profissão, cara, o inglês com certeza vai agregar na sua vida. Pode não agregar tanto na sua área profissional, vai que você tem uma profissão que é muito específica e não necessita do inglês, mas nas outras
outras áreas, com certeza vai agregar. Basicamente, foi meio que um resumo. Nesses 11 anos de estudo de inglês, eu trabalhei em escolas de curso, eu conheci diversas pessoas por conta do inglês, inclusive pessoas que me procuraram para ter aula. E qual é a maior reclamação que essas pessoas me fazem? Cara, se eu tivesse inglês, hoje eu estaria numa posição muito melhor, muito mais elevada, eu estaria ganhando mais, eu poderia estar em outro país. Então, o que eu mais vejo quando se fala em aprendizado de idioma, esse arrependimento. As pessoas têm esse arrependimento de não ter começado inglês antes. E o que eu posso falar, o que eu digo para essas pessoas, eu posso falar para você que está me assistindo. Não é tarde. Se você começar hoje, daqui a um ano, você já vai estar no nível considerável. Você já vai ter avançado alguns passos. E assim, eu coloco um ano, gosto de colocar um ano. Óbvio que para você se tornar fluente, você vai ter que estudar mais. A gente sempre ouve história de, porque fulano de tal aprendeu sozinho, fulano de tal foi pro país tal e aprendeu inglês em 6 meses. A gente sempre ouve essas histórias. Eu não estou dizendo que isso é mentira, mas isso é exceção, isso não é regra. Qual é a regra? As pessoas, para aprenderem o idioma, leva tempo. Mas assim, o tempo, ele vai passar, você querendo ou não. Pode te desanimar, você pode ouvir aqui eu te falando, eu tô dizendo que não é fácil, que leva tempo. Isso pode ser um fator desanimador para você, mas pensa no seguinte, o tempo vai passar. Não importa se você está estudando ou não. Agora, qual é a vantagem de você começar a estudar hoje? Daqui, eu falei um ano, mas um ano e meio, 2, você já pode estar colhendo os frutos que você plantou hoje. É basicamente isso que eu tenho para falar. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, deixa um comentário. Se de alguma forma você se identificou, tem alguma identificação com o que eu falei, deixa nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.